Olá! Passaremos agora ao nosso estudo de Mateus, capítulo 13. Então, primeiramente, vamos orar? Pai Celestial, apresentamos ao Senhor o estudo deste capítulo. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor e nos subordinamos ao Senhor. Pai, nós sabemos que por nós mesmos não podemos entender a Tua palavra de forma profunda e suficiente. Por isso pedimos o mover do Espírito Santo, que seja Ele a abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento e nos ensinar a Tua palavra, não do nosso jeito, mas do Teu, Pai. Nós queremos aprender o Teu caminho. Ensina-nos, Senhor. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantia semeada. A parábola do trigo e do joio. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio?
Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, podem acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram, por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada no mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, deixou aquela região e voltou a Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José e Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Esse capítulo é um pouquinho extenso, mas as parábolas elas repetem de certa forma o sentido delas. Então eu vou fazer uma explicação geral e vocês vão entender bem que o assunto é o mesmo. Primeira coisa, por que Jesus pregava com parábolas e não falava diretamente? As parábolas, se vocês repararem,
são coisas cotidianas do dia a dia daquela população. Vocês vão entender que era uma população mais agrícola, né? Então ele usava coisas rotineiras do dia a dia para explicar verdades profundas e difíceis do mundo espiritual. Mas Jesus não fazia isso na maldade, para que as pessoas não entendessem. Ele fazia isso de forma que explicasse verdades profundas para pessoas simples, mas quem estivesse com o coração fechado, endurecido, não quisesse ouvir o que Deus tem a dizer, ou seja, não estivesse com o coração inclinado a obedecer, não entenderia. Sabe por que não entenderia? Porque quem testifica, quem ensina é o Espírito Santo. Quem ensina é Deus, entende? Então, se a pessoa não quisesse receber a mensagem, o coração dela estivesse duro, ela não entende. Isso ainda acontece hoje, gente. Você pode explicar do jeito que você quiser a palavra. Tem pessoas, se ela não quiser entender, ela não vai entender. Se o coração dela estiver duro, ela não vai entender. Não significa que você vai desistir de pregar para a pessoa, não é isso. Mas eu estou explicando por que algumas vezes se entende ou não. E isso também é uma lição para nós. Submeta o seu coração a ouvir Deus falar. Submeta a obedecer à vontade dele, mesmo que a vontade dele não esteja em acordo com a sua. Entende? E aqui Jesus usa a parábola do semeador que lança as 4 sementes. A que cai no caminho é a pessoa que não entendeu a mensagem. E aí o inimigo vem e rouba. Por isso que nós devemos estudar a palavra tentando sempre aprender alguma coisa. Por quê? Porque a palavra ela tem que gerar em nós raízes, ou seja, nós temos que entender e colocar em prática, porque isso vai firmando ela em nós. A palavra que caiu em terreno pedregoso, eita, quase que não sabe, recebe a palavra com alegria, mas ela não persevera, é aquela pessoa que desiste. Recebeu, mas daqui a pouco desiste de continuar. Então nós devemos perseverar no reino. A que cai entre os espinhos são aquelas que deixam as coisas da vida sufocarem a mensagem. Ela aprendeu a mensagem, ela entendeu a mensagem, mas as preocupações do dia a dia, o trabalho, os estudos, tudo que ela tem a fazer, deixa que aquela mensagem dê frutos. E aí tome cuidado com o que tem tomado seu tempo, tá? Para isso não acontecer com você. E a que caiu em boa terra? É aquela que ouve, entende e coloca em prática. Ao colocar em prática, ela vai frutificar naquilo ali. E nós devemos ser essa terra, a terra que ouve, absorve e frutifica para o reino. Assim como na agricultura, se você plantar uma semente de abacate, não vai nascer um abacate, vai nascer uma árvore que vai dar um monte de abacate. Assim também é o reino dos céus. Você planta um pouquinho e aquilo ali vai frutificar e vai dar muito fruto. E aí, a parábola do grão de mostarda e também do fermento. Elas falam sobre o poder do reino. O reino, ele, assim como o fermento, ele age de forma invisível. A gente não está vendo o que está acontecendo, mas está frutificando. E assim como uma semente de mostarda que é pequenininha, mas forma uma árvore enorme, você planta um pouquinho no reino em relação a estudo, a buscar, você vai ver que aquilo ali vai dar muitos frutos se você perseverar, né? Não é plantar pouquinho e ficar satisfeito no pouquinho, não. Você tem que perseverar. Nós vimos que você tem que perseverar. Mas o poder do reino e da palavra é imenso. Por isso que tem a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino de Deus é tão precioso que ele vale mais do que qualquer outra coisa. E é isso que essas parábolas dizem. A parábola da rede, ela mostra, assim como do joio e do trigo, mostra o que vai acontecer no dia do juízo. A separação, né? Entre aqueles que obedeceram e aqueles que não obedeceram a Deus. E a palavra de Deus. Não preciso falar isso mais uma vez, mas eu acho melhor falar. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos por Jesus. Não teria nada que nós fizéssemos que fosse suficiente para a nossa salvação. Então não adianta você ser, eu vou fazer milhões de obras de caridade, é isso que vai me salvar. Não é, porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos através de Jesus.
Por isso que é fundamental, se você ainda não aceitou Jesus, você aceitá-lo, porque você vai ser salvo através dele, entende? E aí, como é que a gente aceita Jesus? A gente aceita Jesus orando e falando: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Assume o controle da minha vida. Eu quero isso. Escreve o meu nome no livro da vida. O que é o livro da vida? O livro que está lá em cima das pessoas que vão ser salvas, vão entrar nos céus. Entende? É uma oração simples que você está aceitando Jesus. E isso tem que ser declarado com os lábios, não pode ser só na sua mente, tá? E mais uma consideração. Ai, Tati, então significa que as minhas boas obras, elas não me salvam, então não preciso fazer boas obras? As boas obras, elas são fruto. Um fruto que mostra a árvore que você está. Se você está na árvore de Deus, você tem que dar bom fruto. Por quê? A árvore, a gente não viu em Mateus 12, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se as suas ações são ruins, como que você está em Jesus? Entende? Se você está em Jesus, você naturalmente tem que ir mudando suas ações. Você vai, é natural, gente. Ninguém precisa te forçar. Natural. Você vai se moldando naturalmente ao que Deus te orienta. Entende? Então, naturalmente, suas ações vão espelhar o Deus que você serve. E aí, por fim, eu quero fazer um comentário sobre o último versículo, o versículo 58, que fala, né, Jesus fala que as pessoas da cidade dele, de Nazaré, desprezaram ele, porque conheciam a família dele. E aqui é o que está escrito lá em Mateus capítulo 1, final de Mateus capítulo 1 fala que José não teve relações com Maria até que Jesus nasceu. Mas depois que Jesus nasceu, não tinha impedimento mais. E a Bíblia mostra, gente, versículos 55 e 56, mostra que Jesus tinha irmãos e ainda dá os nomes: Tiago, José, Simão e Judas. E ainda tinha irmãs. Entende? Então, José tem que ter tido relações com Maria. E também a palavra diz que família só acontece depois que existe a relação entre o casal, senão não tem família. Então, para eles serem uma família, eles têm que ter tido relação, entendeu? A relação dentro de um casamento, ela não é um pecado. É pecado fora do casamento, mas dentro do casamento não é pecado. Inclusive, é um mandamento de Deus, nós vamos chegar lá na frente sobre isso. É uma ordem, mandamento no sentido de uma ordem de Deus. A palavra diz: crescer e multiplicai-vos. Vai multiplicar como? Entende? Se a relação sexual fosse pecado dentro do casamento, como que ia multiplicar? Entende? E aí a última consideração sobre a incredulidade. Aqui fala no versículo 58 que por causa da incredulidade do povo, Jesus realizou ali poucos milagres. A falta de fé, a falta de confiança, ela atrapalha o milagre. Mesmo Jesus não conseguia realizar ali grandes milagres. Por quê? Porque a falta de fé daquelas pessoas era um impedimento. E é por isso que nós temos que desenvolver a nossa fé. Você só vai... Fé é uma confiança que você desenvolve. E a confiança é desenvolvida pelo relacionamento. De acordo com que você vai conhecendo mais a Deus, você vai confiando mais nele e a sua fé vai se fortalecendo. E a fé deve ser alimentada todos os dias, assim como seu corpo é alimentado todos os dias. Por isso que todos os dias eu tenho postado os vídeos para que nós alimentemos a nossa fé, certo? Então, um beijo para vocês e até Mateus capítulo 14.